paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 2, nesse quarto trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos estudar sobre a pessoa do líder e eu espero que a palavra de Deus também encontre guarida em teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita aí e coloca nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. Eu quero te conhecer e saber onde essa aula está chegando para a honra do Senhor. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para poder navegar, conhecer o nosso trabalho e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, olha, eu tenho um recurso que vai poder te ajudar. Esse recurso é o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, com as orientações a mais, para poder te ajudar a dinamizar as tuas aulas da Escola Bíblica Dominical aí na tua igreja. É claro também que quem tem acesso ao Facilita EBD tem acesso também ao nosso PowerPoint, onde você pode utilizar esse recurso também na escola bíblica da tua igreja. É claro que quem se torna assinante do Facilita EBD também tem o benefício de receber o nosso workshop de pregação, que é muito bom, o nosso treinamento para professores da escola bíblica dominical, que é sensacional também, e o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer em Jesus. As nossas propostas estão no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para você poder analisar e também nos ajudar a crescer em Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 da classe dos jovens do quarto trimestre da CPAD em 2022. Nesse quarto trimestre nós estamos estudando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na lição de hoje nós vamos estudar sobre o tema a pessoa do líder. Então nós vamos estudar especialmente características que uma liderança, que um líder, que aquele que está no cargo de liderança precisa ter. Para você iniciar muito bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição dá para a gente. A primeira delas é o texto principal. Apresente o texto principal para os teus alunos, que se localiza em 3 João, versículo 2. Apresenta também o resumo da lição, faça essa leitura em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. E se você deseja também saber qual é o dia da postagem das aulas da classe dos jovens, lembra que de segunda a sexta-feira eu sempre posto aula aqui no canal ao meio-dia. Então de segunda a sexta tem aula para você aqui no meio-dia. Mas é claro que toda terça é o dia especial da classe dos jovens. Então toda terça ao meio-dia é o dia que nós postamos as aulas da escola bíblica antecipadamente, para que você possa ter acesso a esse material e também estudar preparando a tua aula para a glória de Deus e, claro, para que a tua escola bíblica seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Então, toda terça ao meio-dia, eu te aguardo por aqui em nome de Jesus. Nesse trimestre, nós estamos estudando especialmente sobre a liderança cristã. E conforme John MacArthur, ele aponta que em Tito, capítulo 1, Paulo traz características sensacionais que nós também precisamos estudar a respeito do perfil do líder. Em Tito, capítulo 1, nós vamos estudar e compreender também características que todo líder precisa ter a respeito do seu traço de caráter, a respeito também da sua conduta para conduzir a igreja local.
Então, nessa perspectiva, quando nós estudamos as epístolas pastorais que Paulo escreveu, especialmente 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, nós vamos perceber orientações que o apóstolo Paulo traz e traça sobre o perfil do verdadeiro líder cristão. Nessa perspectiva, só pegando então Tito capítulo 1, nós vamos aprender que, em primeiro lugar, um líder precisa ser uma pessoa de mais alta, elevada característica moral de conduta. Isso também se reflete na sua conduta sexual também, incluindo os seus relacionamentos, incluindo as suas amizades, incluindo o seu casamento. Em segundo lugar, toda pessoa que exerce o cargo de liderança, todo líder, também precisa passar pelo teste da sua família. A sua família precisa testemunhar a respeito da sua liderança. O seu ministério só será abençoado de forma concreta para a glória de Deus a partir do momento em que a sua família também vê esse traço de liderança em você e também aprova a sua liderança para a glória de Deus. Também, em terceiro lugar, só analisando o capítulo 1 de Tito, nós vamos compreender a terceira perspectiva que Paulo traça, que todo líder, no seu caráter pessoal, precisa apresentar nobreza, também precisa apresentar amor e também precisa apresentar, ao mesmo tempo, essa visão de ser feroz, agressivo, em trabalhar na sua liderança. Não de forma mal educada, mas de forma veemente, abraçando essa convicção que ele tem. Nessas qualidades, nós vamos perceber também uma característica que é fundamental que todo líder precisa ter. Todo líder necessita ter a característica positiva da honestidade, o amor pelo bem, a sensibilidade, a justiça, a pureza e também o autocontrole. Nessa perspectiva, nós percebemos, à luz da Escritura, que há um valor muito grande sendo demonstrado na palavra de Deus como características para a pessoa do líder. A partir da perspectiva também do John Maxwell, ele destaca que o caráter do líder é essencial com base em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Ele destaca que todo líder precisa saber. Ele precisa saber para conquistar as suas metas e seus resultados. Em primeiro lugar, todo líder precisa saber para conquistar as suas metas que um líder deve ser uma pessoa eficiente. Em segundo lugar, um líder deve atrair também pessoas melhores para que possa então liderar de forma melhor. A partir do momento em que você exerce esse cargo de liderança em seu caráter, demonstrando então a característica daquilo que você é de forma verdadeira e de forma pessoal, você atrai pessoas melhores para poder liderar e lidera junto com elas. Também outra característica que nós vamos aprender, apresentada nas Escrituras, é que aquele que lidera de forma honesta, de forma pessoal, para a glória de Deus, também alcança grandes resultados, porque esse líder demonstra isso no seu caráter, na sua honestidade, na sua integridade. Um problema que ocorre hoje em dia é que grande parte dos líderes que existem hoje são pessoas que não se preocupam com a sua identidade, com o seu caráter, com a sua vida pessoal. Na liderança cristã, o caráter, a vida pessoal conta. E esse caráter e a vida pessoal também traz o grande propósito como demonstrar, especialmente do testemunho, para os seus liderados. Esse líder que demonstra o seu caráter, em essência, atrai pessoas honestas, atrai pessoas íntegras e atrai pessoas que têm o desejo de se parecer com ele. É interessante que nós precisamos também compreender que todo líder precisa entender que as grandes realizações que ele irá obter, que ela irá obter, será exatamente quando essa pessoa passar a ter esse desejo de ser um líder melhor a cada dia. Conquistar grandes coisas, conquistar grandes objetivos ao lado das pessoas e especialmente ajudando as pessoas a se tornarem a melhor versão de si. Observe que liderança é um esforço, conforme John Haggai destaca, como eu já disse para vocês na primeira lição aqui desse trimestre. É um esforço a ser conquistado, é um trabalho. Ninguém nasce líder, mas é
preparado para essa liderança. Eu espero muito ajudar você hoje na sala de aula, ajudar você a ministrar uma aula abençoada na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu já estou contribuindo contigo, por gentileza, coloca aí de onde você está me assistindo e o teu comentário, ele é relevante também para mim. Vamos agora para o nosso primeiro ponto, que trata então sobre o seguinte argumento: o líder como indivíduo. A partir desse momento, é importante você fazer a leitura também do versículo bíblico antes de entrar direto no primeiro subtópico. E o versículo que eu quero indicar para você hoje está então em Hebreus capítulo 13, versículo 7. O primeiro subtópico vai tratar na sala de aula, junto com os teus alunos, sobre a personalidade do líder. Vamos compreender essa perspectiva a partir da proposta do autor da lição, o pastor Elias Torralbo. Conforme o pastor Elias Torralbo, ele destaca que aquele que exerce liderança, especialmente a liderança cristã, precisa aperfeiçoar a sua própria personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo. Pela palavra, sendo bem-sucedido em seus resultados e trazendo então resultados positivos a partir do momento em que obedece a palavra, que é guiado pela palavra. Pega isso e deixa Deus te usar. A partir também da perspectiva do John MacArthur, ele destaca que o padrão de Deus para o líder está entrelaçado com seu caráter. Observe, Deus trabalha também no caráter do líder. Se nós lermos Tito, capítulo 1, versículos 6 e 7, é importante você ler esse versículo, você vai perceber que o próprio apóstolo Paulo orientava Tito na sua liderança, a exercer essa liderança e orientar os seus liderados a viverem uma vida piedosa. Quando me refiro à vida piedosa, nós estamos falando exatamente sobre o caráter do líder, que deve ser irrepreensível. O caráter do líder, que deve ser impecável. De acordo com a Bíblia destaca que uma exigência que Deus faz para qualquer líder é ter uma vida santa. Uma vida que agrade a Ele. Observe, a santidade, a consagração e a vida piedosa também combina com a nossa pregação. Uma vida guiada pelo pecado e guiada de qualquer jeito não combina com a nossa mensagem. Aquele que exerce liderança precisa compreender que o seu estilo de vida também conta. O seu estilo de vida também traz honra para o seu ministério ou pode trazer vergonha para o seu ministério. A partir do momento em que eu digo para o meu aluno, ministrando a minha aula e dizendo assim, você precisa orar, e eu não estou dando o exemplo de oração, eu não estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Muitas pessoas, infelizmente, faltam nessa área do caráter. Agem de forma pecaminosa, trazendo vergonha para o seu ministério, vergonha também para a igreja e minando então aquilo que Deus lhe deu. Deus hoje quer falar com você de uma forma especial, demonstrando sobre a oportunidade que Ele te dá para viver uma vida piedosa, mais pertinho dEle, mais junto de Jesus. Essa qualidade de ter uma vida santa é muito importante para o líder, para aquele e para aquela que exerce o cargo de liderança. É um resultado que traz, então, um grande significado para a gente. Esse significado traz um impacto para os grupos que nós lideramos. Nós exercemos liderança hoje na Assembleia de Deus de forma bem clara. Liderança pastoral, liderança de departamento, liderança de um determinado grupo da igreja, liderança do evangelismo. E é importante todo líder se preocupar com a sua moralidade sexual. Todo líder precisa se preocupar com a sua integridade sexual. Ser marido de uma só esposa, ser casada com um só esposo. É importante você observar que a liderança pessoal do líder também precisa ser aprovada por sua própria família. Não adianta você ser uma bênção na igreja e ser uma maldição em casa. Dar mau testemunho em casa, diante dos teus filhos, diante da tua família. A própria Bíblia destaca sobre a necessidade da nobreza de conduta como uma atitude importante e fundamental para aquele que exerce liderança. O John Maxwell também destaca outro detalhe importante, que todo líder é um aprendiz. Todo aquele e aquela que exerce liderança está aprendendo em todo o tempo. Eu estou aprendendo com vocês.
Nós estamos crescendo juntos. E é necessário que o líder também invista tempo no seu desenvolvimento pessoal. É necessário que você que está me assistindo invista tempo em você para exercer uma liderança melhor, no seu desenvolvimento, na sua vida piedosa, na sua consagração a Deus, para que haja crescimento pessoal em você. A liderança é um processo de muitas facetas. Por exemplo, a liderança vai exigir de você respeito, experiência, força emocional. É necessário você entender isso. Habilidade de trabalhar com as pessoas, disciplina, e ela vai trazer para você o presente da visão. A liderança demonstra, então, que para ser um líder bem-sucedido, você precisa compreender, na visão cristã, que você precisa ser um aluno, um aprendiz. O processo de aprendizagem deve ser contínuo. Todo dia você deve buscar se aperfeiçoar. Deve ter uma autodisciplina consigo mesmo e uma autopreservação. O objetivo da liderança é desenvolver em você, pouco a pouco, o processo de ser edificado em Cristo. Aquele que exerce liderança precisa ser guiado por Jesus, estar sensível a Jesus e dar testemunho para os seus alunos. Hoje a gente está estudando sobre especialmente o caráter do líder. É essa a proposta da aula de hoje e eu espero muito ajudar você. O segundo subtópico, então, destaca outro detalhe importantíssimo que nós precisamos levar em consideração: a humanidade do líder. Vamos analisar, então, a proposta do autor da lição, o pastor Elias Torralbo. E se eu já estou contribuindo com você, se essa aula está te edificando, envia ela para alguém, posta na tua rede social e me ajuda também. Para o pastor Elias Torralbo, de forma sábia, ele destaca isso, que o líder cristão, aquele que exerce liderança na igreja, precisa compreender que ele não pode, que ela não pode esconder a sua humanidade dos seus liderados. Nós não somos super-heróis, mas nós somos servos de Cristo, humanos, com fraquezas. E nós precisamos entender que há uma necessidade de apresentarmos tanto a nossa vida espiritual, nutrindo ela, tendo o cuidado com o caráter, e ao mesmo tempo a nossa saúde física, mental, compartilhando exatamente a nossa vida de forma íntegra para ser um espelho para os nossos alunos. Observe, esse compartilhar a nossa vida está falando não da sua intimidade pessoal, daquilo que você tem somente para você e a sua casa, mas está falando exatamente de você demonstrar que você também tem sentimentos, que você também se alegra, que você também é humano, e está perto das pessoas também. O John Maxwell, ele destaca de forma bem legal que a gente precisa compreender que o líder cristão precisa priorizar algumas questões na sua vida, com base em João capítulo 17, versículo 4. Você pode ler esse versículo com os teus alunos também. Se nós pararmos para pensar no exemplo de Pedro, na vida de Pedro, do apóstolo Pedro, quando Pedro ainda era jovem, na Galileia, como pescador, ninguém imaginava que ele poderia ser um líder de um grande movimento mundial como se tornou o cristianismo. O próprio Pedro era uma pessoa que não tinha grandes capacidades. Era apenas um pescador, gente simples como eu e você. Ele não teve a oportunidade, por exemplo, de ter os estudos como o próprio apóstolo Paulo teve. Ele era uma pessoa parecida comigo, contigo também, gente da gente. O apóstolo Pedro, ele se tornou um grande líder por aceitar o chamado de Deus. E esse Deus eterno escolheu Pedro de uma forma sensacional. Quem sabe Pedro pensaria que ele se tornaria apenas um pescador da Galileia e viveria no anonimato. Mas Deus do céu escolheu a ele para ser um instrumento. Até o ponto de Pedro encontrar Jesus e começar a andar com Jesus. A partir do momento em que Pedro começou a andar com Jesus, a sua vida mudou. Isso também traz uma característica sensacional para a liderança. Como muitos líderes, nós precisamos entender a organizar a nossa vida de forma que agrade a Jesus. A partir do momento em que Pedro teve encontro com Jesus, a sua vida mudou, a sua perspectiva, os seus sonhos, os seus projetos e a sua visão também mudou. Ele passou a seguir a visão de Jesus, a se organizar
para seguir a liderança de Jesus e a exercer também essa liderança em qualquer circunstância. Deus mudou a trajetória de Pedro e Pedro teve que aprender a se aperfeiçoar conforme a visão de Jesus. Nós precisamos, a partir da perspectiva bíblica, entender que quando Jesus ele nos chama para atingir os objetivos dele, a direção dele, assim como Pedro também aprendeu. Pedro aprendeu a atender à vontade de Jesus. Pedro se tornou um grande líder porque atendeu o chamado, obedeceu a Cristo, atendeu a visão também, e ele aprendeu a organizar a sua vida de forma que a sua liderança passou a ser um grande exemplo, se tornando um grande apóstolo da Igreja de Cristo, de tal forma que ele se envolveu na paixão por esse apostolado, ao ponto de entregar a sua vida para Cristo, para o ministério, para a igreja, orientando essa igreja. E quando foi crucificado, o próprio Pedro pediu para que a sua cruz fosse colocada de cabeça para baixo, porque ele entendia que ele não merecia ser crucificado como o Senhor. Ele tinha um coração de servo. A sua paixão também mudou a sua história. Então, a visão de Pedro, na sua liderança, é uma visão que traz exatamente esse impacto da presença de Deus na sua vida. Todo aquele que é líder precisa entender sobre o impacto da presença de Deus também na nossa vida. O Pedro mudou. Ele mudou suas perspectivas, os seus sonhos, os seus projetos e a sua visão depois que se encontrou com Jesus. Nós também precisamos mudar. Mudar para a glória de Deus e viver essa liderança exaltando a Cristo. Já avançando, terceiro subtópico da aula de hoje, aqui do primeiro ponto, trata então sobre o seguinte argumento: o líder e seus relacionamentos. Vamos entender a proposta do pastor Elias Torralbo, que traz para a gente a seguinte perspectiva. O pastor Elias Torralbo também destaca que todo aquele e aquela que exerce, então, liderança cristã, precisa compreender sobre a necessidade de estar criando relacionamentos saudáveis. Relacionamentos em todas as áreas, na sua relação com Deus, na sua relação consigo mesmo e também na sua relação com as outras pessoas. Esses relacionamentos criam, então, vínculos para a sua liderança. Nessa perspectiva, é importante nós levantarmos essa característica. A característica que todo líder também precisa ter. A característica de um construtor de relacionamentos para ganhar, então, a sua equipe, ganhar, então, o seu grupo, os seus liderados, para a glória de Cristo, motivando-os a seguir a visão do reino. O John Maxwell, ele traz uma perspectiva bem legal. Ele destaca que todo aquele que exerce liderança atrai líderes. Isso demonstra a criação de relacionamentos. E você pode ter uma base bíblica. 1 Reis, capítulo 4, versículo 34. Existem dois tipos de lideranças, dois tipos de líderes. Por exemplo, aqueles líderes que atraem, então, seguidores para si. Esse tipo de liderança é perigosa na visão cristã. Mas existem aqueles que são líderes que atraem, então, outros líderes para se tornarem líderes para a glória de Deus, compartilhando, então, o reino. Nessas duas perspectivas, nós precisamos compreender que é necessário transformar vidas, guiando essas vidas a partir da pauta do Evangelho, da perspectiva do Evangelho. Trazendo, então, essas perspectivas sobre os relacionamentos, de atrair, então, novos líderes, para que a igreja possa avançar, para que o departamento possa avançar. Um detalhe que eu quero destacar para você, que todos nós que somos líderes, amanhã podemos ser substituídos. E é necessário prepararmos novos líderes para dar conta do recado lá na frente. Há necessidade de investir em novos líderes. Vejamos algumas diferenças que nós precisamos destacar para você. A primeira questão que eu quero apresentar é a característica daqueles líderes que apenas atraem seguidores para si. Essas pessoas precisam ser necessárias. Aquele que é um líder que atrai seguidores para si, ele precisa ser necessário para os seus liderados. Eles também desejam ser reconhecidos.
Eles também concentram-se na fraqueza dos outros. Eles também gastam seu tempo com os outros. Eles também experimentam algum sucesso. Mas é importante nós termos a perspectiva, especialmente, de sermos líderes que atraem outros líderes. Quais são as características desses líderes, então, que atraem outros líderes? Eles são líderes que querem o sucesso dos seus liderados. Eles são líderes que querem reproduzir em si mesmo essa liderança de atrair outros líderes. Eles focam, então, nos pontos fortes das pessoas para que essas pessoas possam desenvolver o seu caráter e a sua liderança também avançando mais e mais. Ele investe o seu tempo nos outros e eles experimentam um sucesso pleno, porque aquele liderado, que também é um líder, está desenvolvendo uma liderança de crescimento, uma liderança de avanço. Nessa perspectiva, nós entendemos também que a habilidade que Deus quer trazer para você nessa contribuição de construir relacionamentos é uma perspectiva de liderança que prepara novos líderes para o amanhã, que prepara novos líderes que vão estar levando adiante essa visão do reino de Deus, vão estar levando adiante a responsabilidade de compartilhar o evangelho, atraindo as pessoas não para si, mas para Cristo, seguindo a Cristo e sendo guiadas por Cristo. Que essa aula possa estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, se você puder, tira uma foto, me marca no Instagram, assistindo a nossa aula para a glória de Deus. O segundo ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: cuidados que um líder deve ter. Você pode ler um versículo bíblico que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E avança então para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto: conhecer o seu limite de atuação. Esse é o primeiro cuidado que um líder precisa ter, conforme o pastor Elias Torralbo. Conforme o pastor Elias Torralbo, ele destaca que um líder cristão precisa compreender os limites da sua atuação. Por que é necessário compreender os limites da sua atuação? Porque a partir do momento em que o líder invade o espaço do outro, ele acaba cometendo erros graves e gerando diversos conflitos. Há a necessidade de falarmos sobre isso. A partir do momento em que você exerce liderança, e liderança para a glória de Deus, você precisa compreender os limites da sua atuação, o espaço aonde você está liderando. Por exemplo, digamos que você é líder de jovens, a sua função é liderar os jovens. Você então precisa guiar os jovens. Não há necessidade de você invadir o espaço do grupo das irmãs e liderar as irmãs, as senhoras da igreja. De forma bem simples, eu quero trazer essa ilustração para você, entendendo a perspectiva que o espaço da sua atuação também é necessária. E esse espaço da sua atuação traz, então, crescimento e evita conflitos na comunidade da fé. Todo líder cristão deve cuidar, então, do rebanho, o rebanho que lhe foi confiado. O líder precisa ter a consciência que ele não é o dono do rebanho, mas é sim um mordomo. Isso quer dizer que se Deus lhe confiou a liderança de um grupo, de um departamento da igreja, aquele departamento é o rebanho que Deus lhe confiou e você deve prestar contas ao pastor presidente da sua igreja, que é o pastor dessa comunidade. E exercendo esse cuidado, você precisa pastorear com cuidado, não por força nem por violência, mas pastorear, cuidando dessas pessoas. Vamos utilizar essa palavra, esse cuidado com essas pessoas de forma voluntária, de forma agradável a Deus, não por ganância, mas por ânimo pronto, exaltando a Cristo sem invadir o espaço do outro. Vejamos alguns erros que alguns líderes cometem ao invadir o espaço do outro e a não saber cuidar do seu rebanho confiado. O primeiro erro é que essa líder deseja destaque. A partir do momento em que você passa a liderar para buscar destaque pessoal, querer que a sua figura se destaque além da figura de Cristo, você está cometendo um erro grave e está atrapalhando o crescimento da tua liderança e está atrapalhando também a vida dos teus liderados. Quem deve ser exaltado na tua liderança é Cristo.
Quem deve te orientar nessa liderança é o pastor. Quem deve ser honrado nessa liderança é a pessoa do Senhor. Quando o líder procura trabalhar buscando mérito para si, a sua liderança se torna uma liderança gananciosa. A sua liderança passa a ter a imagem de ser uma liderança orgulhosa, que não honra os outros. A partir do momento que você entra por esse caminho, você está perdendo a visão do limite da tua liderança, está perdendo o foco, a direção. Outro erro grave que existe é a falta de empatia. Existem líderes que não exercem empatia. Se nós pegarmos a partir da perspectiva do mercado de trabalho, você vai perceber que hoje no mercado de trabalho há essa visão de produtividade para que tudo dê certo. E essa visão está entrando também no seio da igreja. Dessa visão de agir de forma produtiva para que tudo dê certo. O que acontece hoje em dia é que muitos líderes estão exercendo a sua liderança sem empatia, não compreendendo, por exemplo, que as pessoas adoecem, que as pessoas se sentem mal, que as pessoas precisam de descanso, que as pessoas precisam, então, de ter essa compreensão que são importantes como pessoas e não como máquinas para esse crescimento da própria comunidade da fé. Essa falta de empatia traz, então, grandes prejuízos. E isso aqui é um caminhar para longe do seu domínio de liderança. É um caminhar para fora do controle, para fora daquilo que foi estabelecido. Outra perspectiva equivocada que existe é essa ideia de não partilhar. Aquele líder, aquela liderança que é desenvolvida, que não compartilha com o outro o sucesso e, ao mesmo tempo, as responsabilidades, é uma liderança que não traz para si crescimento. Muito pelo contrário, o líder da equipe puxa tudo isso para si, sem compartilhar as vitórias com o outro, e aqui há um grande problema. O problema de, no final da sua liderança, você estar sozinho, porque há uma necessidade de estar, então, compartilhando com o outro a sua liderança. E essa liderança é uma liderança que traz, então, uma perspectiva muito legal para você no teu crescimento em Jesus. Outro equívoco e outro erro que muitos líderes cometem é o de manter-se distante das responsabilidades. Muitos líderes procuram se afastar das suas responsabilidades. Muitos líderes agem de forma equivocada, não conhecendo o seu limite e não tomando para si as suas responsabilidades na equipe, não orientando os outros. E isso traz aqui grandes desvios e grandes prejuízos também para a sua própria liderança. Qual a necessidade, então, que nós precisamos levar em consideração? A importância de conhecer os nossos limites, a importância de entendermos especialmente o outro com empatia, a importância de ajudar as pessoas a crescerem, a importância de nos colocarmos à disposição para a glória de Deus, ajudando as pessoas a vencerem seus próprios problemas e, ao mesmo tempo, seguindo a visão do reino de Cristo. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: ter o devido preparo. Para o pastor Elias Torralbo, ele destaca que todo líder cristão precisa se dedicar ao estudo. Todo líder cristão precisa buscar conhecimento. Todo líder cristão precisa ter um preparo espiritual e, ao mesmo tempo, intelectual. Está escrito em Jeremias capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores, segundo o meu coração, com duas qualidades, com conhecimento e com inteligência. Observe, se nós analisarmos as escrituras, nós vamos entender que os presbíteros que exerciam lideranças na igreja eram pessoas que tinham autoridade e deveriam buscar essa autoridade a partir do conhecimento das escrituras. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. A Bíblia destaca que um presbítero era aquele que exercia autoridade, tanto no domínio das ovelhas, no cuidado das ovelhas, na edificação do corpo de Cristo. É importante você levar isso em consideração. E essa edificação do corpo de Cristo era uma edificação de preparo, não uma edificação de obter benefícios e objetivos pessoais para si,
mas a Bíblia destaca na edificação do povo de Deus. Isso destaca também o preparo dos presbíteros, dos líderes da igreja, para exercer essa liderança. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11, destaca isso para a gente. O Novo Testamento demonstra claramente a multiplicação das igrejas. E esse Novo Testamento também destaca a necessidade de separar líderes preparados para pastorear essas igrejas. Tito, capítulo 1, versículo 5. Homens que eram particularmente separados com as seguintes características. Essas características envolviam, então, honestidade, responsabilidade, conhecimento da palavra, preparo, isso destaca para a gente, para exercer a seguinte função: pastorear, ensinar nas diferentes áreas, daí a necessidade desse preparo, manter a liderança cristã também em tempos de mudança, especialmente do levantar dos inimigos com heresias contra a igreja de Cristo, de ser responsável também pelas ovelhas, amarem as ovelhas de Cristo, era a responsabilidade deles, serem fiéis de todo o coração, de forma pura, para a glória de Deus, e receberem de Deus, então, essa recompensa, conforme está escrito em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Se você pegar Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9, você vai perceber as qualidades que um presbítero que era líder da igreja precisava ter. Por que eu estou pegando esse exemplo? Para você entender que há necessidade de preparo. E essas qualidades também refletem preparo. Qual era a primeira qualidade que um presbítero, que um líder da igreja primitiva precisava ter? Ser irrepreensível, isso fala aqui de preparo, marido de uma só mulher, que tem uma família também ajustada, não ser soberbo, iracundo, não dado ao vinho, não violento, nem ganancioso, ser hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, temperante e olha o detalhe, que ame a palavra e ensine a doutrina do evangelho. Gente, aquele que se dedica a esse preparo está investindo também na sua liderança. Há a necessidade do líder se preparar, afiar o machado, afiar a espada que Deus lhe confiou, para exercer uma liderança em tempos de mudança como nós estamos vivendo. Eu espero muito estar contribuindo com você. Se eu estou te ajudando, se essa aula está edificando você, se inscreve e deixa o likezinho também. O terceiro subtópico, então, desse segundo ponto, destaca sobre o seguinte assunto, que todo líder também precisa ter: o cuidado com as expectativas dos outros. Segundo o pastor Elias Torralbo, ele destaca que o líder precisa compreender que crer nos resultados positivos do seu trabalho são em parte resultado então da sua dedicação, da sua disciplina em obedecer à palavra de Deus. E há necessidade do líder também ter um cuidado em não gerar nos outros expectativas. Por quê? O líder também é humano e também pode falhar. O líder cristão, conforme a Bíblia, ele deve ser valorizado conforme os primórdios da igreja cristã, nos fundamentos na palavra do Senhor. A natureza desse significado honroso de liderança, conforme a Bíblia, é demonstrado com a sua função. Se você pegar o exemplo dos presbíteros da igreja, você vai perceber que os presbíteros da igreja exerciam o papel de liderança com responsabilidade. E essa liderança deveria ter algumas qualidades. Que qualidades são essas? A primeira qualidade de apacentar a igreja de Cristo. Esse é o papel do líder. Você tem isso em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Cuidar do rebanho também. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. E eles eram vitais para o crescimento da igreja. Observe, os presbíteros, um símbolo de liderança no Novo Testamento, eram vitais para o crescimento da igreja. A liderança cristã atual também é vital para o crescimento da igreja. Deus vocaciona líderes em diferentes funções. E nessas diferentes funções, nós precisamos entender que todo líder precisa ter um caráter santo, já que eu estou falando da vida pessoal do líder em sala de aula. Esses homens e essas mulheres precisam prestar contas ao rebanho de Deus, do zelo desse cuidado, da preservação dos santos à luz da palavra de Deus. À luz da Escritura, o líder também precisa tomar cuidado para que não se orgulhe. De que maneira? Em pensar que o grupo só está crescendo, que o departamento só está crescendo, que a igreja está cheia por causa dele. Esse é um problema. Isso aqui é um cuidado que nós precisamos ter.
E aqui nós precisamos também entender que se há crescimento na igreja, se há crescimento no departamento, se está cheio, está sendo uma bênção, é porque Deus está agindo e não porque você está fazendo alguma coisa diferente. O líder deve aprender que ele vai prestar contas ao Senhor Jesus de tudo que faz. Então há necessidade de tomar conta do rebanho conforme a palavra de Deus, de forma honesta, não gerando expectativas nos outros para que haja frustração, mas apontando para Cristo. A igreja precisa reconhecer os seus líderes. E se você pega isso, você pega o exemplo do Novo Testamento dos presbíteros, que eram homens vocacionados, que tinham condições de guiar o rebanho de Deus de forma fiel às Escrituras. Todo líder, todo aquele e aquela que exerce liderança, precisa também tomar esse cuidado em Cristo. Avançando, vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre a vida espiritual e familiar do líder. E uma base bíblica que eu quero destacar está em Tito, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Leia esse versículo com os teus alunos. O primeiro subtópico, então, do terceiro ponto, trata sobre a espiritualidade do líder. O pastor Elias Torralbo também destaca que é fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, especialmente dentro do seu seio familiar, nesse relacionamento também. Nessa perspectiva, nós entendemos, a partir da luz do John MacArthur, ele destaca que um líder deve ser um pai amoroso, cuidando então da sua família, para cuidar então da família de Deus. E essa família reflete, então, seu papel de liderança. Se ele não cuidar bem da sua casa, como é que ele vai cuidar, então, da liderança espiritual do rebanho de Deus, da igreja de Deus? Se você é um líder cristão e exerce essa liderança e a sua família dá testemunho dessa liderança, você, então, tem uma liderança aprovada. Muitos líderes caem em fracasso por liderar o rebanho de Deus, mas não lideram bem a sua casa. A sua casa é o espelho também da sua liderança. A sua família é o vínculo mais próximo que você tem, que dá testemunho da vida espiritual que você tem em Cristo. E essa família é o primeiro rebanho que Deus te confiou. Então é importante você levantar isso em consideração também para você. O John Maxwell, ele destaca que a família do líder vem em primeiro lugar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Todos os dias, pais e cônjuges abandonam a família pelo sucesso. Existem muitos líderes que entram por esse caminho. Valorizam mais a carreira, o ministério, do que a própria família, trazendo prejuízos terríveis para dentro da sua casa. E quando vão se dar conta, diante do seu sucesso lá no mundo, lá fora, percebem então que estão sozinhos, porque no decorrer do caminho abandonaram seus entes mais queridos. E a felicidade sem o compartilhar familiar se torna uma ilusão. Essa busca pelas riquezas, essa busca pelo sucesso acaba se tornando uma ilusão quando você acaba se encontrando sozinho diante dessa carreira que você buscou. Quando você observa a necessidade de assumir uma família forte e liderar a sua casa de forma que agrade a Deus, de forma que agradeça ao Senhor, o teu ministério cresce junto. A tua família vai ser abençoada, a tua família te ajuda nesse ministério em Jesus. Daí a necessidade de ser uma bênção também em casa. Não adianta de nada você ser uma bênção lá fora, mas em casa dar mau testemunho. Há uma necessidade da gente refletir sobre isso. O segundo subtópico, então, trata sobre o líder e a sua família, para a gente afunilar ainda mais esse assunto que estamos trabalhando com você. Para o Elias Torralbo, ele destaca que um líder precisa ter uma família funcional, e o seu primeiro compromisso na sua liderança é com sua esposa e filhos. Então a liderança começa em casa. O John MacArthur também destaca, e ele comenta, que a palavra-chave para um líder exercer o seu ministério de forma concreta para a glória de Deus começa com a palavra família. É aqui que se inicia o ministério. É aqui que exerce muito bem o seu ministério para a glória de Deus. Se nós lermos 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5, nós vamos perceber muito bem que é necessário que o marido,
governe bem sua própria casa, tendo seus filhos a sujeição e a modéstia, como um exemplo para a glória de Cristo. Aquele que é irrepreensível, olha o que está dizendo a Bíblia, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de nenhuma desobediência, de nenhuma dissolução, conforme está escrito em Tito 1,6. São separados para exercer, então, essa liderança. Nós precisamos compreender também que há três aspectos necessários. Nós precisamos compreender também que há necessidade de entendermos alguns aspectos fundamentais da liderança de um líder dentro do seu casamento. E a primeira característica que um líder precisa ter deve ser marido de uma só esposa, esposa de um só marido, deve ser devotado à sua família e aos seus filhos, conforme está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 16, e também 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Deve ser um ministro fiel de Cristo, para a glória do Senhor. Em segundo lugar, também deve liderar a sua família. 1 Timóteo 3, 4 destaca muito bem a responsabilidade de cuidar do seu lar. Afinal de contas, ali é o primeiro local onde esse ministro, essa serva de Deus, exerce então a sua liderança em qualidade de forma excelente. Deve então viver em harmonia em casa, em terceiro lugar, instruindo a sua família, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Tito, capítulo 1, versículo 6, e que tem esse significado diante dos seus filhos para a glória de Deus. Observe que a lógica do reino de Deus ela é totalmente diferente da lógica do mundo. O líder precisa levar em consideração com clareza a oportunidade que tem de liderar a sua família. Há muitos homens de Deus e mulheres de Deus que governam muito bem a igreja, mas não se preocupam com a sua casa e não se preocupam em levar os seus filhos a ter uma vida piedosa. Isso traz, então, um grande fracasso para o seu ministério. Mas aqui eu quero destacar também 3 pontos importantes. Há líderes, servos de Deus, servas de Deus, que se esforçaram ao pregar o evangelho para os seus filhos, para a sua família, exercendo essa liderança em casa, mas por desejo dos seus próprios filhos, escolha e livre-arbítrio, esses filhos então se desviaram do caminho do Senhor. Essa responsabilidade não cai sobre os ombros do líder. Há também um entendimento que as escrituras não impedem ninguém de exercer o ministério da liderança sendo solteiro ou solteira, tá? É importante a gente levar isso em consideração, porque a gente está tratando desse tópico de família, é importante você entender também que existem líderes que são separados no ministério pelo testemunho que dão solteiros e exercem um ótimo ministério para a glória de Deus. É importante também nós levarmos em consideração que a própria Bíblia não impede que homens e mulheres, que casais que exercem lideranças, que não têm filhos, não podem, então, serem pastores de igreja. Então, esses aspectos nós precisamos levar em consideração. De pais e mães que se dedicaram nessa pregação do evangelho, em cuidar dos seus filhos se desviaram por livre e espontânea vontade. Existem pessoas também que exercem uma ótima liderança e são solteiros, servos e servas do Senhor. E existem casais que exercem liderança sem ter filhos. Não há necessidade de ter filhos para exercer uma liderança que agrade a Deus de forma honrosa ao Senhor. Eu espero que você traga isso de forma clara também para os teus alunos. Em terceiro e último lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre as práticas espirituais de um líder. Para o pastor Elias Torralbo, finalizando então essa lição, ele destaca que, pessoalmente, um líder precisa depender do Senhor em oração, leitura bíblica e jejum também, nessa consagração tendo uma vida piedosa. O John MacArthur, ele aponta que a palavra de Deus destaca que o maior instrumento que o pastor precisa ter em mãos, que aquele que exerce liderança cristã precisa ter em mãos, são as escrituras. E essas escrituras, então, apontam estratégia para o seu ministério. Se nós observarmos as passagens bíblicas que apresentam para a gente lições maravilhosas, a primeira delas é que Jesus, o maior de todos os líderes, traz um exemplo fundamental que nós precisamos levar em consideração em João capítulo 15, versículos 7 e 8.
ele destaca de forma especial para aqueles que exercem a liderança, para os pastores, para os líderes das igrejas. Ele destaca a necessidade de estar permanecendo nele. João capítulo 15, versículo 4. Está em mim. Isso fala de uma paixão pelo Senhor, de uma vida de consagração. Ele também destaca no mesmo versículo: sem mim nada podereis fazer. Então, nós precisamos manter o nosso relacionamento com Jesus, ter esse relacionamento com Ele. Nós precisamos estar firmes em Cristo, se opondo, então, às práticas mundanas, e nós precisamos receber o alimento da videira verdadeira, que é Cristo, está ligado em Cristo. Outro exemplo que nós vamos encontrar nas Escrituras é o exemplo de Paulo, orientando os irmãos da igreja de Éfeso, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Paulo ele aponta sobre a importância da oração para os líderes. Ele aponta que um líder precisa colocar em prática a sua vida de oração, porque recebeu de Deus todas as bênçãos, conforme está escrito lá no capítulo 1 a 3 de Efésios. Paulo aponta para o resultado e as bênçãos da salvação, que são espirituais. Isso está escrito em Efésios 1:3. E Paulo também destaca sobre a prática da oração como estilo de vida para aquele que exerce liderança, lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, capítulo 3, versículos 14 ao 21. E eu espero que essa aula possa ter edificado você hoje para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram também, tira uma foto da tua classe, ou então assistindo a aula. Eu quero conhecer esse povo bonito que participa com a gente aqui no canal. Olha, que Deus em Cristo abençoe você que já faz isso para a glória de Deus. Coloca aí teu comentário, porque me ajuda muito em Jesus. Se inscreve também no canal. Se você deseja saber qual é o dia da postagem da aula da classe dos jovens, lembra que eu posto aula de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui no canal. E toda terça é o dia da classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia eu aguardo você por aqui. As nossas aulas são postadas com antecedência para que você possa ter acesso ao nosso material, se preparar para ministrar uma aula espetacular na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Outro detalhe também, se você quiser o meu material, o esboço da minha aula já preparado com os slides, tudo mastigadinho para você e os bônus, você vai encontrar tudo isso no Facilita EBD, está aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Você pode se tornar um dos nossos assinantes em Jesus, tá? Você pode analisar aí as propostas, você pode analisar as propostas que vão te abençoar para a glória de Deus. Se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Vou ter o prazer de orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Esse é o nosso papel nesse trabalho aqui. Anunciar o Evangelho à luz das Escrituras. E eu espero que o Senhor te abençoe. Você pode colocar no comentário: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Como dica de leitura, pessoal, quero trazer como dica Seja um Líder de Verdade, do John Haggai. Esse material é sensacional para você que quer estudar um pouco mais sobre esse ministério de liderança. Quero indicar esse texto do John Maxwell, que tomei como base também para construir a aula de hoje, sobre esses princípios de liderança da editora Thomas Nelson no Brasil. Também indico para vocês esse texto, Ministério Pastoral, da editora CPAD, do John MacArthur. Esse material pode te ajudar muito, é da editora CPAD. E muito em breve eu vou estar indicando para vocês aqui o texto do livro de apoio da lição do pastor Elias Torralbo, que vale muito a pena você ter em mãos. Eu estou aguardando o meu chegar. Olha, eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, lição de número 3, onde nós vamos trabalhar sobre a liderança de Moisés. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.